A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online, mais uma aula da lição dos jovens. Sejam firmes, terceiro trimestre de 2023, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Hoje, a lição de número 7, instruções sobre o comportamento na igreja. Vemos aí de vários estudos sistemáticos tendo uma relação com o nobre jovem obreiro Timóteo, Nobre jovem obreiro Timóteo. Hoje temos aqui o texto principal, que está em primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 6 e versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É verdade? Então, nós temos aqui uma lição com um teor teológico, pedagógico, porque vai tratar de uma carta doutrinária pastoral endereçada a um jovem obreiro, Timóteo, pastor, e foi pastoreado por Paulo e fez um trabalho para a glória de Deus e acompanhado pelo apóstolo. Nós podemos compreender que o propósito de Paulo foi de um caráter, trazer uma palavra de cunho pessoal, de amizade, a um obreiro que cooperava com ele na obra, e Paulo estava desejoso a estar com esse obreiro, tanto que em Timóteo 3:14 ele disse: desejo te encontrar depressa, mostrando o desejo de Paulo ter um contato, uma conversa, uma orientação para aquele jovem obreiro que estava trabalhando com muito afinco na obra de Deus. Então, podemos observar que o primeiro ponto, Paulo vai tratar do propósito de uma palavra de cunho pessoal, uma palavra de motivação, trazendo uma mensagem para aquele jovem obreiro, e trazendo assim também uma palavra de esperança para aquele jovem que estava à frente da obra de Deus. A lição vai iniciar propriamente no ponto 2, onde Paulo vai tratar a temática, a igreja do Deus vivo, Como convém andar. Essa construção gramatical utilizada por Paulo permite entender que o ensino não era somente para Timóteo. Evidentemente que Paulo estava ali trazendo a palavra para toda a igreja também, para os cristãos daqueles tempos que visava a igreja do Deus vivo. E a instrução para essa igreja foi acerca dos comportamentos, Porque quem é chamado por Deus e pertence à família de Deus tem uma visão e vivencia uma nova aliança, Uma nova aliança. O segundo ponto, Paulo fala casa de Deus. O sentido aqui não é um sentido físico, mas sim no sentido de que a casa é composta, ela tem um seu autor, Deus é o autor dessa casa, é formada de santos, Fala aqui de templo, que o templo aqui não era os templos pagãos que se vivia na época, naqueles dias de Éfeso, vivia os tempos do paganismo. Não, a casa de Deus aqui, Paulo vai tratar em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, sobre a pessoa, os irmãos, que eram pessoas que o Espírito Santo habitava nele. E aí a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Hebreus capítulo 12, verso de número 23. Então, é sobre esta casa, é sobre esta igreja. O próprio Cristo também, em sua narrativa, no Evangelho, segundo escreveu Mateus,
No capítulo 16, verso de número 18, ele usa o termo grego bem conhecido, né? Falando de eclesia, né? Falando sobre estar fora, chamado para fora. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, tem um sentido literal, ou seja, reunião, é uma convocação dos santos. Para esse povo, portanto, que são dirigidas as instruções paulinas de uma igreja que, contextualizando o que Jesus disse, saiu, né? É a igreja que saiu do mundo, é a igreja viva, uma igreja que está edificada não em solo terreno, mas na rocha eterna que é Cristo. Em um dado momento, Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, ou seja, pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, aí ele não fala mais de Pedro, ele fala dele mesmo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, ou seja, as autoridades do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Então perceba que Cristo, ele traz essa palavra dentro dos evangelhos acerca da igreja, do templo, não é verdade? E aí o terceiro subponto vai tratar sobre o Deus vivo. Aqui vai trazer uma palavra, uma expressão, porque nos dias atuais, dos dias que Paulo escreve, existia vários templos com deuses pagãos, deuses mortos, ídolos, que não podiam esboçar nenhuma reação ao culto, né, que ele ali recebia, até ali em Efésio mesmo. Muitos haviam se convertido a Cristo, abandonando os ídolos, e o que causou grande alvoroço na cidade, como de Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo número 1 ao verso 20. Então, a expressão Deus vivo, a igreja do Deus vivo, Paulo já faz um contraste podemos entender, a igreja morta, a igreja dos templos que estava sendo erguido a deuses pagãos, a deuses que não tinha movimento nenhum, a deuses que não se mexia, porque dentro da cultura paganismo, dentro de um paganismo, eles cultuavam esse Deus, ele trazia suas oferendas a esse Deus, mas esses deuses são deuses mortos, a igreja morta. E aí o texto fala, a lição fala bem claro, dizendo o Deus vivo, falando de uma igreja viva, uma igreja que tem como seu senhorio o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Rei dos reis, o Senhor do universo. Ele é Deus e ele vive eternamente e o seu reino é para todo sempre. Amém. Hoje nós precisamos entender isso e ter essa convicção que servimos a um Deus vivo. Um Deus que entendemos, compreendemos, olhando para a natureza, olhando por todos os âmbitos, por nosso olhar humano pequeno, mas podemos compreender a mão de um Deus grandioso, poderoso, que controla, que guia, que detém o poder, o domínio sobre todas as coisas. Glória a Deus. O terceiro ponto da lição, ele já vai... Primeiro ponto, ele trata de uma visão mais pessoal, uma saudação paulina, né, de um jovem obreiro. O segundo ponto, ele vai tratar, já começa a tratar da dificuldade de ensino daquela região, porque eram muitos ali que se converteram ao cristianismo, mas vivenciavam e viveram em momentos de uma cultura de um deuses estranho. Aí ele traz a palavra acerca da igreja do Deus vivo, não é verdade? Aí o terceiro ponto, ele vai falar sobre o ministério da piedade. Aí ele inicia falando sobre coluna da verdade. É um sentido geral. Verdade aqui tem um sentido fundamental, específico, né? Esse mistério, ou razão da devoção a Cristo, a palavra encarnada, né? Porque Cristo era o verbo que João fala no capítulo 1 do Evangelho de João. É a palavra viva, é a palavra encarnada. Então,
a sabedoria do conhecimento, como diz Colossenses 2:2, para proclamar essa verdade. Os líderes de Éfeso precisavam ter essa estrutura moral, espiritual, tinha que ter convicção, porque muitas vezes o tratado de Paulo com a liderança aqui, ele percebe que há um enfraquecimento da liderança. E quando a liderança existe um enfraquecimento, a sua mensagem tem comprometimento. A mensagem de Paulo precisava ecoar para a igreja, e isso precisava passar pelo crivo da liderança. A liderança poderia primeiro entender a palavra, compreender a palavra, né? Compreender que Deus estava aqui se utilizando do apóstolo Paulo para trazer umas verdades espiritual, moral e qualificações para quem ministra, para quem fala desta palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Verdade libertadora. A única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe os mistérios da piedade, a encarnação, a morte, a ressurreição, a glorificação. Então Paulo está tratando com Timóteo esta palavra, falando desse evangelho, que não é evangelho inventado, porque evangelho é boa nova, não é evangelho fabricado por grupos de pessoas de cabeças pensantes, não, é evangelho puro, genuíno, que produz mudança, que transforma a vida, que trata do indivíduo, que muda a pessoa, que transforma caráter, que liberta o homem. Esse é o evangelho, que é o poder de Deus. Afastando-se da imoralidade, do mundanismo, como em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Ou seja, quando esse evangelho ele é proclamado, ele é vivenciado, existe uma mudança, existe uma transformação, de forma natural, porque o evangelho de Cristo muda as pessoas, transforma as pessoas, porque esse evangelho é o evangelho vivo. Glória a Deus. Falando uma pregação moral, portanto, é como atacar as consequências de um problema, deixando-o inatingível. A causa, isto é que tem sido feito, né? Com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político, na vã esperança de transformação da sociedade. O problema da humanidade, afinal de contas, não é primariamente coletiva, mas individual. Não existe libertação da sociedade se o indivíduo permanecer preso aos seus delitos e pecados, né? Como de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Homens imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. Pessoas imorais jamais construirão uma sociedade moralmente sadia. O verdadeiro evangelho apresenta Cristo como o homem perfeito, o único que tem o poder de libertar, perdoando os pecados, produzindo uma profunda transformação de caráter e obra da regeneração, pelo que se inicia um processo progressivo e permanente. Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, já tinha ouvido diversos mestres, doutores, escribas, homens que tinham conhecimento acadêmico da época. Mas um dia ele ouviu de Jesus e ele foi ter de noite, porque ele já ouviu tanto de falácias, tantas filosofias, que ele foi ouvir desse Jesus que apareceu nas regiões da Galileia sem nenhum parecer, nem poder político, nenhuma apresentação tão bem apresentada pelo governo e pelo poder religioso da época. Mas Nicodemo disse: eu sei que tu é de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele.
E aí, Jesus ministra uma palavra tão poderosa, porque a palavra, ela traz vida, ela traz transformação, ela traz libertação, não é verdade? Porque os homens se cansam de ouvir filosofias vãs, mudana, filosofias que traz ao homem a presença dele como um ser único, né? Como ele se fosse o antropocentrismo, não é verdade? Mas Jesus não. Jesus traz uma palavra de vida, uma palavra pura, eficaz, poderosa. Todo mundo que se encontrou com Jesus, ele foi transformado. É por isso Paulo, ele exorta o jovem obreiro Timóteo: leia, persista em ler, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha, tenha afinco as escrituras, persevera nisto, guarda-te da corrupção e te apega à palavra, porque a palavra de Deus, ela consegue transformar, ela consegue libertar, ela consegue trazer as pessoas para o centro da vontade de Deus. E aí, esse conteúdo da mensagem, as igrejas na parte da Europa e dos Estados Unidos vivem trágico resultado de um processo de declínio da pregação. Ora, veja, a parte de uma região do nosso mundo que a gente... Europa, né? E agora nós aqui, particularmente aqui em Abreu Lima, enviamos pessoas para ministrar a palavra nesses lugares onde foram palcos de grandes avivamentos. Mas a Igreja de Cristo ainda conta com jovens dedicados à escola bíblica dominical, ao ensino sistemático da palavra. Pessoas que têm uma visão bíblica, que entende que a mensagem de Cristo é o único veículo que consegue mudar a pessoa, consegue transformar a pessoa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Seja sempre um aluno da escola bíblica dominical. Seja sempre uma pessoa que ame a palavra, porque a palavra de Deus produz vida e vida com abundância. Que Deus ajude, que Deus abençoe. E aí, concluindo esta lição, né? Falando do conteúdo da mensagem, e aí buscando um equilíbrio, né? Em tempos tão trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é imperativo que, como igreja, cumpramos o nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo, o seu evangelho pleno, para essa importante missão. Precisamos manter o comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Deus abençoe, meu caro professor, meu caro aluno, e tenha uma boa aula. Que a bênção do Senhor esteja com você. Ensine com muita alegria, com muita vontade e dedicação na escola bíblica dominical. Fique na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.